Fala pessoal do YouTube, professor Eric aqui, nesse friozinho aqui. Nós estamos em maio de 2026 e tá bem frio aqui em São Paulo, aqui no ABC Paulista, né? Da onde eu sou. E bem-vindo ao meu arcabouço de memórias aqui, o YouTube. No último vídeo nós falamos sobre ser a chama que acende as outras chamas, né? Ser a chama da vela acesa, manter a chama da vela acesa. E agora a gente vai mudar a parte do fogo, vamos para a água. Como assim, Eric? Como assim vamos mudar para a água? Porque no próximo capítulo do livro, o Manual do Eu Independente, eu falo sobre seja humilde e tenha empatia, a dinâmica da garrafa de água. Eu infelizmente não tenho uma garrafa de água aqui com gás e uma água sem gás, que é o que deveria ser utilizado para fazer isso, mas a gente pode imaginar, né? Imagine que você tem duas garrafas de água, uma garrafa com água sem gás e uma garrafa de água com gás. Se você chacoalhar as duas garrafas, você chacoalha, chacoalha, chacoalha. Se você abrir a garrafa de água sem gás, o que vai acontecer? Nada. Ela vai ter se chacoalhado, mas ela não vai acontecer nada. Ela vai continuar com uma água. Agora, se você fizer a mesma coisa e abrir a garrafa de água com gás, o que vai acontecer? Ela vai explodir. Por que eu estou usando essa analogia? Por que eu estou falando disso? Porque nós, quando recebemos uma comunicação, como recebemos uma mensagem, como nós estamos principalmente discutindo uma ação, talvez até em um conflito, nós agimos como a garrafa de água com gás. Nós agimos de uma forma ríspida, explodindo, ouvindo para responder e não para entender. Certo? Então eu convido vocês a partir de agora a prestar mais atenção nesse vídeo. Eu trago para você uma ideia de você prestar mais atenção na forma como que você recebe as comunicações, na forma como você age, conforme você vai recebendo as informações que a outra pessoa está passando para você, o seu interlocutor está passando para você. Por que, Eric? Pelo fato do seguinte, nós vivemos uma correria tremenda, conversando, tomando decisões, resolvendo as coisas e nós não paramos para ouvir, para entender. Nós normalmente ouvimos e já damos uma resposta. Nosso cérebro automaticamente ele já ouve e já dá uma resposta. E entre o estímulo, que seria a conversa que você recebeu, e a resposta, você tem um tempo. Esse tempo normalmente as pessoas não utilizam esse tempo, certo? Normalmente as pessoas elas já querem sair respondendo, elas já querem sair falando, entendeu? Sem ao menos parar e deglutir aquilo e entender, certo? Então eu convido vocês nesse vídeo e nessa semana a vocês começarem a parar na hora de uma discussão, de uma conversa, parar e entender o que foi dito, olhar pelo lado da pessoa que está falando, que seria ter empatia com o próximo, para depois você fazer a resposta e devolver. O nosso cérebro, ele nos sabota nessa hora, né? Porque quando a gente está conversando, quando a gente está falando algo, ele já vai trazendo uma linha de raciocínio aqui e já direciona para sua boca para você já falar de uma vez. Igual agora mesmo. Eu fui gravar esse vídeo aqui, eu sabia do que eu ia falar, mas aí eu olhei, eu já estou aqui trazendo tudo que eu gostaria de falar para vocês. Eu já está pronto, né? Ele já vem de uma vez. Porém, como que você daí do outro lado está entendendo o que eu estou falando? Como que você está recebendo o que eu estou falando? Você realmente está parando para prestar atenção e falar assim, poxa, será que eu respondo muito rápido? Será que quando as pessoas falam comigo, elas estão esperando um tipo de resposta e eu estou dando outra?
Será que eu não estou me colocando no lugar das pessoas que estão me passando aquelas informações? Você está conseguindo fazer esse tipo de reflexão com essa mensagem que eu estou passando para você? Porque essa é a minha intenção. A minha intenção é que você pare, respire, entenda aquilo que está sendo dito, para que depois você tome uma decisão de responder. Não responda de uma vez, não entregue de uma vez, né? É muito... Aqui em casa, eu sou casado já faz 17 para 18 anos, e a gente tem um mantra aqui em casa que é o seguinte: meu avô que passou esse mantra quando a gente casou, eu e minha esposa. Quando um está nervoso, o outro tem que estar calmo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma pessoa está nervosa, ela fala o que não quer, e palavras machucam mais do que tapas, né? E aí, às vezes, ela não quer dizer aquilo, mas ela diz aquilo porque está nervoso, e aí você precisa, às vezes, parar, prestar atenção naquele momento e deixar a pessoa se acalmar para depois voltar naquele assunto. Então, esse é um dos mantras que a gente tem aqui. Quando um está nervoso, o outro tem que estar calmo. É um dos mantras daqui de casa. Qual que é o outro mantra? Me procura daqui 10 dias. Né? Eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero ter um tempo para me refletir, para poder te dar uma resposta melhor. Me procura daqui 10 dias. É um outro mantra. Isso daí já é uma brincadeira, né? Mas enfim, acontece. Acontece também. Entende? Então, nesse momento que a gente chega aqui no quinto, a gente já está aqui no quinto capítulo, né? Seja humilde e tenha empatia, a dinâmica da garrafa d'água. É sobre reação e resposta, né? A gente não precisa reagir e responder imediatamente a tudo. A gente tem e pode sim dar um tempo para o nosso cérebro deglutir a informação. Essa é a mensagem principal desse vídeo. Não tem a necessidade da gente sair respondendo. A gente precisa ouvir para entender e não para responder, né? E quando você faz isso, você está lidando com emoções e conflitos. Quando você chega nesse ponto, você está aprendendo a lidar com emoções e com conflitos. Porque isso você acaba criando um pré-requisito ali, né? As pessoas elas chegam até a falar: nossa, mas como você é uma pessoa calma, como você é uma pessoa centrada, né? Mas na realidade é uma forma de você criar esse pré-requisito, né? Aí acaba uma pessoa também, é uma forma de humildade isso, né? Quando você trabalha essa questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Então, eu vou te passar aqui os exercícios práticos que tem para a gente desenvolver a empatia e a humildade, né? Então, nós temos aqui o desafio da escuta ativa. Na sua próxima conversa importante com um colega, um amigo, um familiar, comprometa-se a praticar essa escuta. Não interrompa, não julgue, não planeje sua resposta, apenas ouça. Ao final, parafraseie o que você entendeu para o outro e peça confirmação. Foi isso mesmo que você quis dizer? Tá? Por quê? Porque aí você realmente está presente, você está entendendo o que ele está falando, e você está falando: olha, eu entendi isso, isso, isso. Foi isso mesmo que você quis dizer? Fazendo isso, você já vai perceber o quanto isso é bom. Tá? Um outro desafio legal é um dia nos sapatos do outro. Né? Escolha uma pessoa com quem você tem dificuldade de relacionamento ou com quem você frequentemente discorda e por um dia tente conscientemente ver o mundo através dos olhos dela. Se coloca no lugar dela. Por que essa pessoa age assim? O que motiva ela? Quais são os medos, as aspirações? Isso daí, esse exercício ele pode mudar a sua perspectiva sobre a pessoa, né? E pratique a validação. O que é praticar a validação? Ao invés de você dizer você está errado, você pode dizer: eu entendo por que você se sente assim. Ou faz sentido o seu ponto de vista, considerando o que você passou.
Então, valide o sentimento do outro. Validar o sentimento do outro não significa concordar, mas reconhecer a legitimidade de uma emoção, né? Então, esses são os exercícios aí dessa parte de você ter empatia. Ser como a garrafa de água. Garrafa de água que não explode. A garrafa de água que se mantém a mesma, mesmo que você chacoalhe ela, né? Então, a ideia é essa. Beleza? Excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.